Olá, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento urbano e regional. E quem irá apresentar o trabalho será a Amanda Pederiva, Carlos Henrique, Nair Letícia e Thalita Mariana. Eu vou explicar um pouco o que é planejamento urbano e regional. No século XIX, no Rio de Janeiro, o planejamento urbano se iniciou com o zoneamento, objetivando a promoção e organização do espaço. Bom, o planejamento urbano regional estuda e desenvolve e aplica projetos para ordenar o crescimento das cidades, subúrbios e até mesmo regiões rurais. Seu principal objetivo é planejar e construir espaços que minimizem problemas decorrentes dos processos de urbanização, como poluição e engarrafamentos. O planejamento urbano também é o segundo ponto de vista de contemporâneo, em certa medida pós-moderno, tanto enquanto disciplina acadêmica quanto como método de atuação no ambiente urbano. Lida basicamente com os processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. A interpretação destes processos, assim como o grau de alteração de seu encadeamento, varia de acordo com a posição a ser tomada no processo de planejamento e principalmente com o poder de atuação do órgão planejador. Bom, o que o planejador faz, né? Os planejadores urbanos, os profissionais que lidam realmente com todo esse processo, eles dão dicas, aconselham os municípios, sugerindo possíveis medidas que podem ser tomadas com o objetivo de melhorar uma específica comunidade urbana ou trabalham para o governo ou empresas privadas que estão interessadas no planejamento e construção de uma nova cidade ou comunidade fora de uma área urbana já existente. Bom, quais são os problemas e desafios que apresentam nesse planejamento? O que a gente vê que é bastante persistente na esfera do planejamento são mobilidade, né? Que a gente vê muito trânsito e tudo mais, o saneamento básico, que nem todos têm hoje, habitação, que tem bastante área que é de invasão, né? Nó fundiário e expansão urbana. Uma ideia muito comum, ainda que com certo nível de imprecisão teórica, é a de que os planejadores urbanos trabalhem principalmente com o aspecto físico de uma cidade, no sentido de sugerir propostas que têm como objetivo de embelezá-la e fazer com que a vida urbana seja mais confortável, proveitosa e lucrosa possível. Bom, então, historicamente, o planejamento ele estava limitado ao desenho urbano e ao projeto das cidades. Então, o urbanista, ele devia somente projetar a cidade. Ideia que, depois de um tempo, ela sofreu uma modificação com o advento do planejamento sistêmico. Então, geralmente, um urbanista que ele trabalha hoje em dia em uma prefeitura, ele vai lidar com diversas formas de melhoria de qualidade de vida, como se fosse um sistema em que todas as partes elas vão depender umas das outras. Então, o planejamento ele vai se tornar um processo de escolha de uma série de ações consideradas as mais adequadas para poder conduzir a situação atual na direção dos objetivos desejados. Pode passar, Nayuri? Então, na execução dos conceitos de planejamento urbano, a participação de profissionais de diversas áreas do conhecimento, cada um trazendo a sua própria visão sobre os problemas da cidade. E isso resultou muito na redução do papel do arquiteto no desenvolvimento das cidades. Então, é importante que em todos os estudos realizados por urbanistas, gestores, enfim, que eles desenvolvam uma visão do meio urbano por meio de desenvolvimento de trabalhos em equipes, incluindo também a participação da sociedade, que é extremamente importante. Pode passar, Nair? Então, o processo de planejamento moderno, ele vai ocorrer de uma forma cíclica, no qual os resultados alcançados pelas ações vão se transformando em um objeto de análise que vai gerar retroalimentações para as outras fases, do processo. Então, segundo o Brian McLaughlin, não sei falar direito o nome dele, a sequência das etapas, ela devem ser seguidas durante o processo são, né, inicia primeiro com a avaliação preliminar, depois uma formulação dos objetivos, depois uma descrição e simulação do sistema, depois uma definição das alternativas, né, um curso de ação a ser seguido,
depois uma avaliação das alternativas, uma seleção das alternativas e, por último, uma implementação. O planejamento urbano é um processo dinâmico, contínuo e com base multidisciplinar que não se restringe apenas à ordenação do espaço urbano, mas envolve também aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais, ecológicos e administrativos, objetivando a melhoria na qualidade de vida do cidadão, bem como a conservação dos recursos ambientais. Pode passar. Aqui eu citei os 3 tipos de planejamento urbano. As comerciais, que têm como ponto forte as transações políticas e econômicas, as portuárias, como atividades vinculadas à exportação, e as históricas, que protegem um grande acervo arquitetônico e social. Pode passar. Por que planejar a cidade? Então, inúmeros fatores contribuem para o crescimento desordenado das cidades, como o crescimento populacional, indústrias, novos empreendimentos habitacionais e, consequentemente, um maior número de veículos que passam a circular em suas vias. Para que tudo isso aconteça de forma harmônica e não prejudicial, é necessário planejar, direcionar e controlar o crescimento. O planejamento urbano nada mais é do que o processo que busca controlar o desenvolvimento das cidades por meio de regulamentações locais e intervenções diretas, para atender a uma série de objetivos como mobilidade, qualidade de vida e sustentabilidade. Pode passar. Aqui eu citei um exemplo de planejamento urbano no mundo, que é uma cidade na Coreia do Sul. Como vocês podem ver, ela é toda planejada. E também temos vários outros exemplos. Uma delas é a cidade de Brasília, que ela é totalmente planejada. Aliás, foi concebida por Oscar Niemeyer. E podemos concluir que o planejamento urbano ele se concentra na organização das áreas metropolitanas. Vamos lá, meu nome é Carlos. Eu vou começar falando agora das etapas de planejamento, tá bom? Eu vou falar de 7 delas rapidinho para que a apresentação flua normalmente, né? Então, o primeiro delas é a formação da equipe, tá? Que é reunir necessariamente todos os profissionais capacitados para ter ideias, para que o projeto se evolua, né? Para que o projeto seja desenvolvido. Então, é onde reúne todos os profissionais de ambas as áreas para que a construção do projeto seja finalizada com sucesso, tá? Depois da reunião dos profissionais, vem o estudo prévio, que começa com um mapeamento físico e biológico da topografia, da análise de solo, do ecossistemas e dos dados meteorológicos. Então, que basicamente é o clima, né? Então, sobre isso, é estudado todo o solo, é estudado o clima onde vai ser executado esse projeto, como que é o solo da área que vai ser trabalhada. Então, desta forma, fica mais fácil de saber como que vai executar um projeto. Então, tem que buscar todas as informações para que não ocorra nenhum problema futuro, né? Sendo assim, também tem um mapa socioeconômico, que como esse projeto irá se comportar, o que já era existente em torno, que já tem de existente em torno do projeto, da área do projeto, né? Então, tem que buscar saber tudo que está em volta do projeto, saber como que é feita as coisas em volta, o que tem na frente, o que tem do lado, atrás, para que nada possa ser afetado com o início e a conclusão do projeto, tá? Nessa área. E um mapeamento histórico, que nada mais que é saber o que já se passou por esse solo, o que já se passou nessa área, né, que vai ser trabalhado o projeto, como que foi feito a preparação desse solo, como que foi feita a preparação dessa área. Então, buscar saber todas as informações possíveis que dê para buscar sobre o solo, o que já aconteceu nessa área, tá? Depois vem a participação popular, a legislação urbanística, que procurar saber todas as preferências e o modo que a gente pode trabalhar seguro, tá? Baseado na legislação, sendo assim, para deixar tudo ok, sem interferir em nada, tá bom? A participação popular é bastante importante normalmente nos projetos, porque
são separados grupos focais, audiência pública, algumas vezes, comissão de trabalho e um conselho deliberativo. Então, essas pessoas vão conversar como que vai ser trabalhada nessa área, se vai ser bem útil, como que pode ser bem útil. Então, com várias pessoas profissionais capacitados, vão conversando, vão saber certinho a melhor forma de executar esse projeto, tá? Nesta área. Sendo assim, logo em seguida, o mapa de zoneamento, onde é levantado tudo que há em volta da área, então vai analisar todo o entorno para saber como que essa área é no dia a dia, como que esse projeto vai se encaixar nessa área, né? Saber como que os vizinhos, como que as pessoas em torno trabalham, vivem, né? Para saber como que é feito, como que vai ser feito e se vai ser bem aproveitado o espaço, né? A zona e o uso do solo é muito importante porque para não ter problema na vizinhança, não ter problema na própria área, então tem que ser bem estudado o solo para que não ocorra problema algum, tá bom? E normalmente tudo é separado por siglas, então todas as áreas que forem sendo pontuadas e foram feito o projeto vai ser pontuado com sigla para melhor acesso e melhor visualização, tá bom? O projeto urbano cuida de todo o solo, então é muito importante no projeto essa etapa, tá? Para saber se o projeto em si vai ser viável nessa área, se vai ser seguro fazer o projeto nesse devido local. Então, o projeto urbano ele vem para analisar, normalmente é bem crítico, porque tem que ser, porque zela muito pela segurança. Então, é bem dessa forma que tem que ser feito, tá bom? E, para concluir, o projeto para execução, que é onde todos os profissionais envolvidos vão sentar e vão olhar como o projeto pode ser executado em perfeição, sem que ocorra nenhum problema, tá? E caso venha acontecendo algum problema, seja mínimo perto do que pode acontecer se não houver esse projeto para execução. Então, olhar e ver a melhor forma para executar esse projeto a parte do projeto para execução. Tá bom, é isso. Aqui estão as nossas referências buscadas por nós para fazer a apresentação. E obrigado pela atenção de todos. É isso.